Olá pessoal, vou apresentar para vocês hoje aqui a ferramenta chamada Layout. É um programa que vem junto com o SketchUp. Quando a gente instala o SketchUp, ele já aparece para a gente poder trabalhar também, né? Mas para que serve o Layout, né? O Layout é uma ferramenta que vai auxiliar a gente a trabalhar com pranchas, né? Montagem de pranchas em 2D. Então, enquanto o SketchUp nós fazemos a modelagem do projeto, no Layout a gente cria essa prancha, colocando todas as vistas, né, os cortes, elevações, enfim. E a própria perspectiva em 3D ou isométrica do projeto a gente pode colocar. Tá? Então aqui ó, eu tenho uma imagem no próprio site do SketchUp, né? Tem lá um atalhozinho para a gente ver o que é o Layout. Então aqui a gente já está vendo uma prancha, né? Uma prancha desenvolvida e criada no Layout. Vou pôr outra aqui, ó. Então tem bastante detalhamento técnico, né? É lógico que esse detalhamento todo aqui deve ser feito à mão, né? Não é tão simples assim de representar igual está aparecendo na imagem, né? Diferente do Revit, que muitas das informações já aparecem na tela para a gente. Mas aqui a gente precisa desenvolver um pouco mais esse projeto 2D, né? Inserir as linhas de chamadas, as anotações, as cotas, enfim. Mas, mesmo assim, a ferramenta auxilia a gente a fazer esse trabalho, né? E com uma qualidade razoável. Então, para quem tiver curiosidade, pode colocar aí na internet para encontrar algumas folhas, né? Desenvolvidas no Layout. Então, aqui mais uma, né? Coloquei aqui no Google, ó. Então, essa casa aqui, olha que interessante. Uma casa em 3D, né, modelada no SketchUp, e que foi desenvolvida a prancha, né, a folha 2D, ó, todo o projeto no próprio Layout. Então tem várias situações, vocês podem pesquisar aí com mais calma, certo? Bom, então vamos lá para o nosso Layout. Assim que vocês abrirem o Layout, vai aparecer essa tela aqui. Bom, eu estou usando a versão 2020, né? Se você estiver usando a versão anterior, não tem problema, dá para acompanhar também, né? Muda só um pouquinho o design do programa, mas basicamente as ferramentas estão no mesmo lugar. Tá? Eu vou escolher aqui uma folha, né? A nossa folha inicial. Eu vou escolher a folha A4 do tipo paisagem, mas é lógico que isso aí depois a gente vai mudar. É só uma folha inicial. Bom, então aí está a nossa folha A4, né? Então, folha branca, o fundo fica cinza. Então, eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês já no início. Lembrando que a ferramenta Layout ela é muito simples de utilizar, né? Inclusive, ela tem uma quantidade bem inferior de ferramentas do que o próprio SketchUp, que já é bem enxuto, né? Se comparado com o AutoCAD, por exemplo. Então, vamos lá. Primeira ferramenta de acesso rápido aqui em cima. Ó. Vamos no arquivo, né? Página superior no canto esquerdo. Então, clique em arquivo, nós temos o que? Nova, né? Um novo documento, um novo arquivinho para a gente desenhar. Posso abrir um documento que já foi salvo, fechar, salvar como modelo, isso é importante. Então eu crio uma prancha lá específica, né, com o carimbo lá da minha empresa, bonitona. Eu quero sempre utilizar esse carimbo, né? Eu não preciso ficar toda hora criando uma prancha nova. Então eu vou lá, desenvolvo essa folha padrão e salvo como modelo. Toda hora que eu precisar, eu posso clicar e utilizar essa folha. Aqui nós podemos inserir um arquivo ou exportar em imagem. Então essa folha pode sair daqui através de uma imagem. Posso exportar em PDF e até em DWG, né? Nós podemos fazer uma configuração no documento, configuração de página até visualizar a impressão e imprimir. Bom, basicamente aqui nós vamos mexer em configurar documentos. Então vou clicar aqui, barrinha de configuração de documentos. Texto automático. Então, esse aqui é um texto, né? Algumas etiquetas que nós podemos inserir no nosso projeto. Grade. Talvez a grade seja um pouco mais útil nesse momento para vocês, né? Então, a grade, se eu clicar aqui nessa opçãozinha, né? Deixar ticado, ó, mostrar grade, então a folha branca vai aparecer com uma grade, né? Uma quadrícula. Mas por que a gente usa essa grade na montagem da folha, né? Bom, ela serve para ajudar a realizar os alinhamentos necessários nessa prancha. Então, pode ser impresso também essa malha aqui, mas o ideal é que a gente use apenas como uma referência, né? Do mesmo jeito, quando às vezes a gente, como está aprendendo desenho técnico lá, né, tem uma folha quadriculada, já facilita o entendimento.
Aqui é a mesma coisa. Então essa grade ela pode sumir, né, na hora da impressão. Então eu tenho um tipo de grade com linhas, que é essa aqui que está aparecendo, mas eu tenho por pontos também. Se eu trocar, então aparece pontinhos de ancoragem. Eu tenho uma grade principal, né, e eu tenho uma grade auxiliar. Então na grade principal o espaçamento está com 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Detalhe, todas as folhas que vocês forem trabalhar, né, seja no AutoCAD ou seja aqui, não importa, a folha sempre vai ser trabalhada em milímetros, porque em milímetros nós conseguimos ter um ajuste fino dessas linhas, desses detalhes, tá certo? Então sempre trabalhando com pranchas, a gente trabalha em milímetros. Bom, aqui eu tenho a grade principal com 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, né? Grade maior, ou grade principal, é essa aqui grandona que está até um pouquinho mais grossa a linha, né? Posso até mudar a cor, ó. Então, onde está escrito cor, quando eu clico na opçãozinha aqui na caixa de cor, automaticamente ela me joga para a bandeja padrão do lado direito. Então, aqui no lado direito, onde vocês estão vendo essa roda de cores, né, eu posso mudar e colocar qualquer cor, né? Eu vou mudar e colocar preto aqui, ó. Só arrastando a barrinha do lado já mudou para preto. Então aí ficou mais visível, né, essa grade principal. Posso deixá-la visível ou não, né? Posso sumir com ela também, ó. Eu vou deixá-la por enquanto. Temos também a grade circular, né? Tem aqui duas subdivisões. Então, o que são as subdivisões? Ela vai pegar a grade principal e dividir ao meio, né? Porque eu tenho duas subdivisões. Se eu colocasse três subdivisões desses 10 milímetros e assim por diante. Eu vou deixar duas, posso mudar a cor também. Repare que sempre que eu clicar em qualquer lugar que estiver selecionada essa opção de cor, né? Então, olha, aqui também tem a cor da grade auxiliar. O local para alterar a cor sempre vai ser o mesmo lugar. Então, aqui na bandeja padrão, eu vou ser direcionado. Então, se eu clicar aqui, ó, cor, olha, me mandou para a bandeja padrão. Posso mudar a cor, sei lá, eu vou colocar um vermelho. Então, em todo o layout, sempre que você precisar mudar a cor de qualquer coisa, seja de uma linha, de um texto, seja de uma forma qualquer, clicou, pediu cor, ele vai jogar vocês aqui na roda de cores na bandeja padrão. Bom, vou deixar assim por enquanto, né? E a última aqui, em opções, eu tenho a possibilidade de imprimir essa grade no papel ou não. Então, geralmente a gente deixa para não imprimir, né? Para servir apenas de referência para a gente, né? Então, nesse caso aqui, a gente sempre deixa sem nada. Bom, eu vou excluir a minha grade aqui principal, vou deixar por enquanto o meu papel branco, né? Vou seguir aqui, vou pular grupos, né? Vamos para papel. Papel é o tamanho do nosso papel, né? Então aqui a gente está trabalhando com uma A4 pré-estabelecido desde o início do projeto, mas eu posso mudar, né? Então o tamanho eu já posso ver aqui. Então aqui tem alguns papéis já, algumas medidas padrão. A nossa família A está aqui, então a gente costuma utilizar geralmente de A0 até A4, né? Mas eu posso mudar e fazer uma folha específica. Então, a gente vai criar aqui, ó, uma folha A2. Então, eu já vou mudar para A2. Pronto. Naturalmente, já alterou a folha lá no fundo. Posso trabalhar em formato paisagem ou retrato, também é possível, né? Vou trabalhar em paisagem mesmo, né? E aqui tem o tamanho do papel. Esse tamanho de papel também é dado em milímetros. Vocês podem criar qualquer tamanho de folha, né? Então, a folha padrão A2, conforme a NBR 10.068, diz o seguinte, que a folha A2 ela tem 594 milímetros. Então, vou apagar esse vírgula 1 aqui, porque na norma diz que não existe, né? Então, é 594 por 420. Então, só apagar, pronto, aí está certinho. Posso mudar a cor da minha folha. Então, eu quero uma folha preto, folha azul, né? Sei lá, qualquer cor. Eu posso escolher aqui. Posso imprimir ou não essa cor do meu papel. Então, eu quero trabalhar aqui com fundo preto, mas eu não quero que seja impresso. Bom, então é só deixar aqui, né, para não ser impresso. Eu vou deixar sem, né, porque geralmente a gente trabalha com papel branco, com fundo branco. Bom, o que mais nós temos aqui? O ajuste de margens. Então, nós podemos criar aqui, né, uma margem com padrão de imagem.
com um padrão de medidas, né? Conforme a NBR 10.068, se for a necessidade. Então, a norma NBR 10.068 diz o seguinte, né? Que a margem padrão da folha 2 vai ser da seguinte maneira: todas as margens superior, inferior e lateral direita, elas vão ter 7 milímetros, e a lateral esquerda ela vai ter 25 milímetros. Bom, então a gente pode ajustar essas medidas de margem por aqui, ó. Então, margem esquerda, margem acima, margem direita e margem da parte de baixo. Posso mudar a cor também. Clicou na palavrinha cor, na caixinha de cor, automaticamente me jogou para a roda de cores lá da bandeja padrão. Vou deixar em preto para vocês enxergarem melhor. Então tá aí, né? Ó, tá demarcado a nossa margem. Mas eu vou fazer essa prancha aqui conforme a NBR, né? Então a esquerda é 25 e todo o restante é 7 milímetros. Mas, professor, não é 10 milímetros? 10 milímetros é apenas na folha A0 e na folha A1. Nas outras, né, na 2, na 3, na 4, a margem vai ser 7 milímetros. Então aí está o padrãozinho já, ele faz o ajuste na hora, né? Posso imprimir ou não essas linhas de margem também. Então eu posso criar uma margem apenas para delimitar o meu projeto, mas eu não quero que ela apareça na hora da impressão. Então é só deixar ou não, né? Havendo a necessidade, você tica isso ou tira. Resolução de renderização. Então, eu geralmente trabalho assim, ó, resolução de tela eu deixo em média, né? Que eu quero ter uma resolução mais ou menos boa na tela, não precisa ser perfeita, aí ele fica um pouquinho mais rápido, mas a resolução de saída eu gosto de deixar em alta, né? Assim eu tenho uma qualidade maior na hora da impressão. Bom, referências. Referências, pessoal, é onde vai ficar o caminho do nosso arquivo. Então esse arquivo vai estar dentro da nossa máquina em alguma pasta e o caminho vai aparecer aqui, né? Por que é importante a gente saber isso? Porque dependendo da edição que eu fizer nesse projeto, nesse 3D, eu posso vir aqui e atualizar esse arquivo. Então imagina o seguinte, eu estou fazendo aqui o meu projeto, arrastei o projeto 3D para dentro dessa tela, estou trabalhando nele, mas ocorreu uma mudança do projeto em 3D. Poxa, se mudou meu projeto 3D, eu vou ter que refazer todo ele aqui, né? Vou ter que trazer tudo de novo? Não, ele fica apenas com o caminho. Então eu vou lá no SketchUp, salvo com o mesmo nome, abro aqui a página de configuração de documento na opção referências e só peço para atualizar esse arquivo. Naturalmente ele atualiza, aparece na tela já a atualização que vocês realizaram lá no SketchUp. Então ele é bem simplesinho, depois a gente vai voltar nele aqui, eu mostro mais uma vez para vocês. E o último, né, a opção de unidade de medidas. Então, geralmente a gente vai trabalhar com formato decimal, né, em milímetros, porque a folha a gente trabalha em milímetros e a precisão 0,1 já é suficiente, né? Não preciso trabalhar com mais do que isso. Então, 0,1 já é suficiente para a gente ter uma qualidade ali visual agradável, né, e ter uma facilidade para a gente poder trabalhar, certo? Vamos fechar aqui. Bom, depois de editar, né, algumas ferramentas da opção editar vão estar habilitadas apenas quando a gente tiver algum objeto aqui na tela, né, mas podemos dar o Ctrl Z, Ctrl Y, que todo mundo usa, né, dá para copiar, Ctrl C, colar, enfim, algumas ferramentas todos já conhecem, tá certo? Depois em visualizar, né, temos a barrinha de ferramentas, então eu consigo colocar essa barra de ferramenta padrão ou não, eu consigo ainda personalizar ela. Aqui embaixo nós temos o pan, o zoom, ampliar, né? Então tudo isso aqui, essas ferramentas aqui, nós costumamos trabalhar com o próprio mouse, né? Então o mouse vai funcionar igualzinho no seu SketchUp. Então aqui para dar o pan, segura o scroll, né? Clica, fica segurando e o zoom mais e zoom menos, então funciona, é bem rapidinho, né? Então visualizar, quase a gente usa poucas ferramentas. Texto, então eu tenho aqui uma abinha de texto, mas sempre que eu inserir um texto, né, eu posso diretamente editar ele pela bandeja padrão, não preciso vir por aqui. Vou pular esse aqui, ferramentas, também as ferramentas, então todas as ferramentas aqui padrãozinho que tem nessa tabela, elas estão aqui embaixo, ó. Então ferramentinha de selecionar, o linha, né, os arcos, retângulos e assim por diante. Então a gente acaba não indo aqui em cima, mas já acessando esse atalho aqui com esses botões é muito mais rápido.
as páginas de projeto. Então, posso ter uma folha, 2 folhas, 3, 10, 100, enfim, não importa, né? Vai depender da quantidade do meu projeto. Então, aqui é só eu ir adicionando, ou se eu já tiver criado uma folha com meu carimbo padrão, eu posso duplicar essa minha folha. Então, faço a primeira, só duplico e assim eu continuo. Posso apagar também, né? E aqui eu vou percorrendo, ó. Vou para uma folha e volto para outra. Passo para frente ou volto para trás. A janela, ela é importante, né? Então, a janela funciona igual a janelinha lá do SketchUp. Eu posso ocultar a bandeja padrão. Então, sem querer, vocês podem fechar, né, a bandeja padrão e falar, poxa, cadê as ferramentas, né? Então, para habilitar ou desabilitar a bandeja padrão, vem aqui, janela, e pede para mostrar bandeja. Então, só dá uma clicada, pronto, habilitou. Tá? Então, nesse vídeo é só o layout inicial, as ferramentas, né? E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aqui as ferramentas de desenhos do layout.